Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar nossa jornada de hoje, início de semana, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, faça perguntas aqui aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, segunda-feira. Vamos iniciar aqui mais uma semana com saúde, com empenho, com dedicação. Estamos mais para março do que para fevereiro, hoje é dia 27, o mês termina amanhã, e vamos então aqui com a apresentação dos nossos convidados de hoje. Delegada Rose, delegada de polícia Rosmarie Correia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Tudo bem, delegada? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Tudo bem, prazer em estar aqui com vocês novamente. Boa tarde para todos os nossos ouvintes, né, e internautas e aos nossos companheiros. Muito obrigado. Vamos seguir aqui com a apresentação. Fabiana Guntovich, psicanalista, especialista em relacionamentos e comunicação estratégica. Tudo bem, Fabiana? Bem-vinda. Oi, Mauro. Obrigada. Tudo bem também. Estou muito feliz em estar aqui pela primeira vez com vocês. E me coloco super à disposição para tirar dúvidas e contribuir da melhor forma possível. Muito obrigado pela presença, Fabiana. Luiz Fernando Vilaça Meyer, arquiteto urbanista, ele é diretor de operações no Instituto Cordial. Tudo bem, Luiz Fernando? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. E o José Miguel, doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, professor da pós-graduação em Direito Militar, junto à Escola Paulista de Direito. Tudo bem, doutor José Miguel? Bem-vindo. Problemas com a conexão do doutor José Miguel. Agora sim, acho que está nos ouvindo. Doutor José Miguel, tudo bem? Retornei. Caiu a conexão, né? Deu uma queda aqui. Se ficou escuro para chover, já cai. Isso acontece nas melhores famílias. Tudo bem, doutor José Miguel? Seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Tudo bem, Mauro. É um prazer estar de novo com vocês. Cumprimento todos os meus colegas aí que vamos para debater na tarde de hoje. Vamos lá, gente. 12h02, primeiro assunto do programa Gente que Fala nesta semana. A cidade de São Sebastião já contabiliza 65 mortes após os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas e mais de 4.000 desabrigados. Governo federal, estadual e prefeitura anunciaram a retirada de moradores de áreas de risco. Porém, a construção de casas populares deverá levar muitos meses para ser concluída, isso se sair do papel, né? Enquanto isso, as pessoas não têm para onde ir e seus empregos ou bicos seguem sendo na mesma região onde moram, né? Aos poucos, elas tentam voltar para as casas que não foram afetadas, pelo menos até a próxima chuva. Delegada Rose, como é que está o seu olhar acompanhando tudo isso que ocorreu e ainda está ocorrendo em São Sebastião? No sábado agora, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal estuda a possibilidade de aproveitar moradias construídas pelo governo estadual, na época em que ele era governador aqui em São Paulo, lá em Bertioga, para abrigar provisoriamente as famílias desabrigadas de São Sebastião. Enfim, tudo isso, na sua avaliação, o que a senhora acha? Bom, Mauro, foi realmente uma tragédia muito grande. Eu fiquei extremamente assim, chocada com tudo aquilo que a gente viu, né? Que acontece. Infelizmente, a gente tem sempre, de uma hora ou outra, a gente tem notícias de situações como essa, porque as pessoas, principalmente aquelas que têm menos condições, acabam se colocando em lugares de muito perigo. E dessa vez, inclusive, até pessoas que têm casas lá, e casas muito bonitas, né? Pessoas com poder aquisitivo alto, também sofreram com essa situação.
O que eu vejo com muita satisfação é essa união do governo federal, do governo estadual, da prefeitura, dos voluntários, que a gente tem que cumprimentar aqui muito mesmo, dessa corrente de solidariedade que está acontecendo para ajudar aquelas pessoas que ficaram sem casa, sem comida, sem nada. Agora, o problema todo não é que vai demorar tanto para construir as casas, é que você sabe, tudo que é do governo tem que ter licitação. Licitação tem prazo, e é uma série de coisas que precisam ser feitas até começarem efetivamente a construir. Então, na realidade, também nós sabemos que existem lugares onde poderiam ser construídas essas casas, mas, pelo que a gente vem acompanhando nas notícias dos jornais, as pessoas que moram nesses bairros não estão aceitando que essas pessoas mais humildes, moradoras ali da cidade, venham, que sejam construídas casas populares naquele local. Então, eu acho que a gente precisa começar a rever, inclusive, essa posição, essa situação, mas volto a te dizer, eu estou vendo, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos da tristeza que essas pessoas estão passando, mas essa união entre os governos e os voluntários, que não tem nada a ver com o governo, no sentido de ajudar essas pessoas, isso é muito importante. Você vê, os hotéis, o nosso governador Tarcísio, ele fez um acordo com os hotéis ali de São Sebastião, no sentido de que eles possam acolher pessoas que ficaram desabrigadas. Então, ajuda os dois lados. Os donos de hotéis, que tiveram um prejuízo enorme, porque não tiveram ninguém ali, e, ao mesmo tempo, ajuda essas pessoas todas que ainda estão sem um espaço, sem um lar, a encontrar, pelo menos, um local para permanecer. Tem muito a ser feito, nós sabemos disso, mas eu acho que, volto a repetir, com essa união e com todos os voluntários que estão lutando e trabalhando ali em São Sebastião, principalmente, que foi a cidade mais atingida, a gente vai conseguir dar uma resposta para essas pessoas. Os passos estão sendo dados devagarinho, mas é devagar e sempre. Aqui a urgência dessas pessoas é muito grande. Então, não há velocidade que acompanhe a urgência que as pessoas estão enfrentando, né? Agora, de qualquer maneira, o secretário estadual da Habitação, Marcelo Branco, no final de semana também, ele falou a respeito dessa resistência das pessoas com maior poder aquisitivo em não aceitarem as moradias populares por lá. Ele falou que não vai ter isso, não. Ele vai enfrentar e é necessário. O governo do estado publicou no sábado, né, no Diário Oficial, a desapropriação de um terreno privado ali em Lindeiro, é uma localidade ao lado da Vila Saí, né, para fazer essas casas populares saírem do papel. Sem dúvida. Por isso é que eu estou te dizendo, você disse, os passos são lentos, mas estão sendo feitos. Agora, o que você precisa tomar cuidado realmente é com essa coisa dessa resistência do pessoal de maior poder aquisitivo de não querer no seu bairro as pessoas mais humildes. E eu tenho certeza, posso falar com certeza, viu, Mauro, que tanto o governador quanto o secretário da Habitação não vai levar em conta isso, não, e essas casas vão sair, vão ser construídas. Pode demorar um pouquinho, mas elas vão acontecer. Doutor Miguel, seu olhar sobre toda essa tragédia. Muito rápido, Mauro, endossando as palavras da doutora Rose, mas o que me causa sempre espécie todo ano a mesma coisa. Todo ano a gente convive com essas situações. Um ano mais, um ano menos, né? Entendo toda a questão, como a doutora bem explicitou aí, da questão da licitação, da demora. A gente sabe que temos aí as pessoas, principalmente menos favorecidas, que elas estão naquele local de risco, mas elas não estão ali porque querem. Mas elas se negam a sair dali, se negam. Mas nós temos tempo durante o ano, nós temos condições de prevenção. Eu sempre digo que a prevenção, ela resolve muitas coisas. Nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu. E pelo que eu estive vendo, pelo que eu estive lendo, são tragédias que poderiam ter sido evitadas. São tragédias anunciadas, que eu acho que o poder público
Claro, aqui eu não estou lançando nenhum viés político, até porque o governo assumiu agora, e louvável o que o governador realmente tem feito, foi lá, já arrumou essa situação dos hotéis, quer dizer, tenta minimizar. Mas vamos trabalhar com a prevenção, vamos tentar evitar que isso ocorra, que tantas pessoas percam tudo e principalmente a sua vida. Era isso que eu tinha a dizer. Luiz Fernando Meyer, nesse sentido do raciocínio do Dr. José Miguel, você trabalhar na prevenção, tem aquela frase que diz, né, correr atrás do prejuízo. Quem corre atrás do prejuízo acha prejuízo, você tem que correr atrás do lucro, então é a prevenção mesmo que tem que ser feita. Claro, chegamos a essa situação, as casas terão que ser construídas, porque alguma solução vai ter que ser dada, mas daqui para frente o olhar vai ter que ser diferente no sentido da prevenção, no sentido de correr atrás do lucro e não do prejuízo. Sem dúvida. E duas dimensões muito importantes disso que o Dr. Miguel comentou, que é assim, por um lado, a emergência climática faz com que esse tipo de desastre aconteça mais recorrentemente e de forma mais acentuada ao longo dos próximos anos. Não vai melhorar, vai piorar. Ano a ano, como foi mencionado, a gente vem assistindo isso em vários estados brasileiros, não é só em São Paulo, mas aconteceu no Rio, aconteceu na Bahia, aconteceu no Nordeste, e a gente vai cada vez mais ver esse tipo de desastre. Então, não dá mesmo para achar que é uma coisa que a gente pode esperar acontecer e remediar depois. E aí, coisas importantes que estão acontecendo. O PAC em Costas, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que existia no governo Lula lá atrás, no governo Dilma, ele tinha muito recurso para fazer obra em costa, para além de habitação em áreas que não são de risco, né? E esses recursos eles foram escasseando ao longo dos últimos 10 anos. E agora eles estão discutindo para resgatar esses investimentos para evitar que isso aconteça. Então, a gente tem uma dimensão de planejamento urbano, especialmente em áreas de risco, assim, que são muito fundamentais. E aí tem discussão do plano diretor nos municípios ali que estão na Baixada, estão ali no litoral norte de São Paulo, mas em várias dessas regiões, especialmente litorâneas no Brasil, que precisam ter isso como uma dimensão fundamental para os próximos anos, para não construir em área de risco, para evitar que esse tipo de loteamento exista, que seja construído nessas áreas que são áreas, inclusive, de proteção ambiental, área que não pode ter construção, muitas dessas áreas não podem ter construção. E, por outro lado, fazer essas obras de contenção de encostas, porque a gente viu vários deslizamentos ao longo dos últimos meses, que choveu muito, né? No litoral de São Paulo choveu muito. A gente viu vários deslizamentos em cima também das rodovias. Então, esse tipo de situação vai se agravar ao longo dos próximos anos e a gente precisa de política pública e de recurso para que isso seja realmente prevenido. E no sentido de atribuição de responsabilidade, não é, Luiz? Não dá para jogar isso nas costas do município. Todas as esferas têm ali a sua parcela de responsabilidade. Você tem as áreas federais ali, as áreas de proteção ambiental, enfim, que dizem respeito à União, dizem respeito ao Estado. E, claro, as pessoas moram no município, então toda aquela situação irregular diz respeito ao município, mas todo mundo tem responsabilidade. Como a delegada Rose muito bem mencionou, a gente precisa dessa união dos três poderes, de fato, para lidar com esse tipo de situação, e inclusive também da sociedade civil, porque daí quando você tem uma situação aguda, crítica, como aconteceu, aí realmente se a gente não tem uma união da sociedade civil, da população local, da população dos municípios vizinhos, de voluntários, de todo mundo que possa ajudar, aí a gente não consegue realmente sair do lugar para acolher essas muitas pessoas que ficaram sem casa, que ficaram ali totalmente desamparadas, né? Fabiana Guntovich, seu olhar sobre esse nosso tema, do ponto de vista, acho que a gente pode abordar aí da saúde mental das pessoas nesse momento por lá, né? A saúde mental das pessoas por lá tá bem prejudicada e bem complicada por toda a tragédia, mas eu observo também o quanto toda a tragédia impacta na saúde mental de toda a população, não só daquela que é diretamente acometida, porque ela nos coloca diante da nossa finitude e da nossa impotência, né? E o ser humano não está preparado para lidar com isso. A gente passa a vida inteira tentando controlar todas as variáveis, tentando garantir que nada aconteça fora do que nós planejamos, e aí a natureza ou a situação acontece, como foi também com a pandemia, e nos tira da nossa zona de conforto. O que eu achei muito bacana foi observar que todas as esferas dos poderes, diferente de como foi na pandemia, elas se uniram para tentar resolver essa situação, e isso traz mais segurança e mais confiabilidade na população. A gente que olha
seja quem está olhando de dentro, seja quem está olhando de fora, pensa, não, estão todos unidos em prol de uma solução, e isso traz conforto psíquico. Por outro lado, a gente observa essas famílias que dependem do serviço das pessoas que foram mais atingidas nessa tragédia, não querendo que as casas atrapalhem o visual paradisíaco das suas propriedades. E isso me deixa extremamente inconformada e muito triste, porque mesmo diante de uma tragédia, as pessoas não conseguirem colocar as diferenças e os próprios interesses de lado é muito triste. Cada vez que eu penso que o ser humano está evoluindo um pouquinho, eu me choco com uma notícia dessa. E tem um outro ponto importante aqui que se refere ao nosso papel da imprensa, né? De falar o tempo todo, de mostrar a situação como ela está se desenrolando, né? Se você abrir os portais hoje, os principais, eu fiz esse exercício, já esse assunto já está começando a sair da pauta, enfim. Então, os moradores lá se preocupam com isso. Quando não se falar mais a respeito, as pessoas saírem de lá, enfim, vai ficar tudo na mesma, né? Então, temos esse papel. Exatamente. 12h15, não pode, pessoal. A gente precisa falar. Desculpa. Sim. Você concluiu? Concluí. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui para o próximo tema, que é com você, Fabiana. Até os relacionamentos mais saudáveis sofreram algum tipo de conflito, de abalo, né, durante a pandemia de Covid-19, que ainda não acabou, né? A gente está vivendo ainda, por enquanto, seja pelo aumento forçado do convívio durante a quarentena, pelo próprio medo da doença, pelas incertezas financeiras ou até mesmo pelos modos diferentes de encarar a pandemia. Especialistas em saúde mental, porém, dizem que há várias atitudes que podemos tomar para diminuir essa tensão e minimizar os estragos nos relacionamentos. Dá para voltar atrás nas coisas que aconteceram? Fabiana, em relação aos relacionamentos, tem conserto, alguma coisa? Olha, voltar atrás acho que é sempre impossível, né? O que dá é para a gente aprender com os próprios erros, aprender com as situações, com os desafios e fazer novas escolhas, que podem ou não trazer de volta aquela pessoa amada e tal, mas voltar atrás é impossível. Uma vez que a gente falou alguma coisa e essa palavra tocou o coração de quem ouviu, é impossível você voltar atrás. Talvez eu tenha formulado de forma errada. Digo, restaurar a harmonia no relacionamento. Ah, sim. Depende do quanto ela foi quebrada, né? Eu acho que não existe 100% uma resposta correta para essa tua pergunta, mas dependendo do quanto a harmonia dessa relação foi destruída e machucada, a gente pode encontrar novas formas de se relacionar com a mesma pessoa. E, a partir daí, estabelecer uma nova forma de relação, com mais harmonia, com mais respeito, com mais... Mas, para isso, você vai precisar se autotrabalhar e a pessoa com quem você está também, né? Uma vai ter que estabelecer limites mais saudáveis, a outra vai ter que ter uma autogestão, né? De autocontrole, de autoconhecimento melhor. Vão ter que ambas trabalharem melhor com as suas frustrações e a forma como despeja essas frustrações no parceiro ou na parceira, trabalhar com as expectativas, enfim, é um trabalho árduo. E não é um trabalho em vão, independente de você ficar com a mesma pessoa ou não, porque toda vez que a gente se trabalha, a gente se prepara melhor para uma relação com uma próxima pessoa ou com a mesma pessoa, né? Mas o que é que chega nos consultórios em relação à pandemia? O que você tem ouvido dos seus pacientes em relação a essa situação de harmonia quebrada e essa dificuldade em retomar o que era antes? Eu acho que a dificuldade está justamente em entender o que aconteceu com cada um de nós, né? Então, assim, a gente tem uma observação geral do que a pandemia causou nas famílias, na sociedade, mas a gente precisa entender o que aconteceu dentro da gente e o que essa mudança interna provocou em cada uma das nossas relações. E não são só nas relações amorosas, né? Na forma como a gente se relaciona com o trabalho, com familiares
mais distantes, mais próximos, nas nossas relações sociais. Eu escuto de muita gente no consultório falando que não tem mais vontade de sair, que não tem mais vontade de socializar, que está mais caseiro, que está mais introvertido. Pessoas que, ao contrário, eram mais introvertidas, estão mais extrovertidas no pós-pandemia. As pessoas mudaram, porque elas foram tocadas de uma maneira que é irreconciliável com o modo de ser anterior à pandemia. E aí a gente precisa trabalhar, e é isso que eu venho observando, às vezes chegando por uma demanda de dificuldade na relação, de divórcio, ou de dificuldade com filhos adolescentes, ou de uma necessidade de recolocação profissional. Mas, no fundo, na base de tudo, está uma necessidade de se reconhecer, de fazer uma reavaliação dos nossos valores pessoais e, a partir daí, fazer novas escolhas, e fazer as pazes com essas novas escolhas possíveis. É um processo bem interessante de se trabalhar. E a pandemia trouxe o problema aí dessa quebra de harmonia entre as pessoas, nos relacionamentos, não só entre namorados e namoradas, e maridos e mulheres, enfim, mas entre familiares mesmo, né? Irmãos e primos e tios e tudo. Não só por conta da pandemia, mas também por conta do trabalho, a relação de trabalho mudou, as pessoas passaram a ter mais um convívio virtual do que presencial, aí vieram as eleições, a polarização política acirrou ainda mais do que já estava esquisito, está todo mundo ainda nessa condição, né, Fabiana? Tá, eu acho que as pessoas ainda estão se descobrindo nesse pós-pandemia. E não está fácil. Uma coisa que eu observei também, que foi bem interessante, é o quanto as pessoas estão menos tolerantes nesse pós-pandemia. Talvez até porque a gente lidou muito diante, assim, muito de cara com a morte, com a nossa finitude, a gente deixou de engolir alguns sapos, a gente deixou de fazer coisas que a gente não estava tão afim de fazer, só porque, enfim, a sociedade diz que a gente deveria fazer isso. E essa intolerância, ela tem lados positivos e negativos, né? A gente não pode ser intolerante com o outro, mas a gente também não pode ser intolerante com os nossos valores e as nossas necessidades, porque às vezes a gente não olha para a gente também. E aí, só que isso dificulta, quando você impõe limites mais saudáveis e fala isso eu não quero mais para mim, isso não faz mais sentido, normalmente isso causa um impacto de a pessoa do outro lado se assusta, falou, mas você aceitou isso a vida inteira, agora você não aceita mais? Como assim? Como é que a gente vai mudar essa relação no meio do caminho? E isso se espelha em todas as áreas, né? Na vida profissional, como eu falei, social, amorosa. Mas é interessante observar como a gente... E aí, a partir daí, a gente se observa para observar a sociedade. Esse é o primeiro passo. A gente tem que se observar, a gente tem que acabar com a intolerância consigo próprio. Se você não conseguir dominar isso, você não consegue lidar com a intolerância em relação aos demais, né? Você não consegue se relacionar. Difícil é dar esse primeiro passo. Para isso tem os profissionais para ajudar. Quero estender essa conversa aqui para a delegada Rosa. Sabe por quê, delegado? Porque antes da gente começar o programa, a senhora observou uma coisa, as pessoas estão estranhas, né? Estão esquisitas, né? Tem algo no ar que não está muito legal, né? E a gente falava isso no backstage aqui, antes de começar o programa, e tem a ver com isso, né? Tem a ver com pandemia, tem a ver com eleições, tem a ver com as pessoas, né? Não batendo muito bem, né, umas com as outras. Exatamente. Eu estava vendo a Fabiana te falar e dizendo que as pessoas saíram mais intolerantes. Eu achava, né, dentro daquilo que, né, eu acreditava, que ao sair da pandemia, ao sair de um momento difícil, onde muitos entes queridos foram perdidos por muita gente, as pessoas voltassem mais humildes, as pessoas voltassem com mais sensibilidade, com mais acolhimento, e foi tudo ao contrário. O pessoal voltou mais agressivo, mais intolerante, não aceita nada. Você precisa tomar muito cuidado com o que você fala na sua própria família. Sabe aquele almoço de domingo que você vai, que você reúne todo mundo?
Se você falar do Corinthians e o outro for Palmeiras, você pode criar ali uma briga o dia inteiro. Fora que a política também colocou as pessoas, cada uma de um lado, e ninguém aceitava nada. As pessoas perderam amizades de muitos anos, né? Amigos deixaram de conversar, a família deixou de conversar. E uma coisa que a gente viu na pandemia, Fabiana, e aí dentro da minha área, nós tivemos um aumento enorme de violência contra a mulher. O que as mulheres foram espancadas durante a pandemia, porque elas, apesar de dizer, olha, eu tenho a delegacia eletrônica, mas como é que ela ia entrar no computador, que ela, às vezes ela nem tinha, ou usar um celular pré-pago para poder fazer um boletim de ocorrência eletrônico, que funciona. Mas como é que ela conseguia fazer? Então, ela tinha medo de sair de casa para ir à delegacia, porque a pandemia estava aí e ela tinha medo de ficar doente, né? Então, a violência dentro de casa aumentou demais. E, após isso, a violência continua aumentando, o número de feminicídios, de mulheres assassinadas, nós tivemos um aumento em 2022 de 30%. Todos os dias, você vê uma notícia no jornal de 1, 2, 3 mulheres que foram mortas por maridos, ex-maridos, companheiros. Então, nós estamos vivendo um momento em que, se você estiver dirigindo seu carro e alguém te fechar, você tem que falar, vai com Deus, ó, desculpe, eu te fechei, porque você não sabe com quem que você está falando do lado de lá. E o que é que essa pessoa pode fazer contra você? Então, até isso nós temos que dar. A intolerância, ela está graçando no meio da população. Eu não sei como é que nós vamos viver, como é que nós vamos recuperar um pouquinho da nossa, pelo menos a nossa vida social. Eu, por exemplo, eu estava conversando com vocês, carnaval, eu não fui nem na rua, porque só de me imaginar no meio daquele bloco de um monte de gente ali, vocês viram as brigas, né? O pessoal lá do trio elétrico pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal parar de brigar quando era alguma coisa que era para se divertir. Então, não dá, hoje não dá. E eu não sei o que nós temos que fazer. Acho que consultórios como o da Fabiana vão ficar cheios aí de pessoas tentando encontrar um norte, porque está difícil. Delegada Rosa, a gente vai associar o assunto, a violência contra a mulher, com o que está acontecendo lá no litoral norte, em São Sebastião, porque a Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher de São Paulo acompanha, juntamente com órgãos municipais, a situação das mulheres e crianças vítimas de violência que estão chegando aos abrigos criados a partir das chuvas lá no litoral norte. E a preocupação é mapear, monitorar e garantir a segurança e proteção das mulheres e os filhos delas, né, que estão sob medida protetiva e que, neste atual cenário de desastre, podem precisar dividir o mesmo espaço com o agressor. Bom, a gente já teve aí uma manifestação inicial da secretária Sonaira Fernandes, secretária de Política para as Mulheres aqui do Estado, né, nesse sentido. Como é que a senhora tem acompanhado, delegada Rosa? Eu tenho acompanhado isso e eu tenho, por exemplo, na Praia Grande, nós temos uma ONG que trabalha com mulheres, que, inclusive, quem é presidente é uma conselheira nossa. Ela foi para São Sebastião ajudar as mulheres, né, as entidades que trabalham com mulheres vítimas de violência lá, que acompanham mulheres com medidas protetivas, para se colocar à disposição, talvez até para tirar mulheres com medida protetiva lá de São Sebastião, para trazer para Praia Grande ou para alguma outra cidade. Porque, como você disse, corre o risco, nesse momento, de o agressor encontrar com a agredida dentro de um desses abrigos provisórios ou dentro de hotéis, e a gente não sabe qual é a reação que esses homens podem ter. Então, a secretária Sonaira está fazendo, está lá, está tentando mapear essas mulheres. São Sebastião, ali o litoral, eles têm um trabalho contra a violência à mulher muito grande. Tem muitas ONGs, as delegacias da mulher e várias entidades que trabalham com isso, que também estão colaborando nesse sentido. E, é claro, institucionalmente, a Secretaria Estadual de Política para Mulheres junta todos que se pode oferecer para elas e vai tentando encontrar a melhor forma de impedir que a gente tenha um feminicídio ou uma nova agressão,
estando o agressor junto da agredida. Mas é um desafio muito grande o trabalho da secretária Sonaira, não é? Porque o trabalho inicial de fazer esse mapeamento para encontrar essas mulheres com medidas protetivas, não é? Não é tão difícil, Mauro, eu vou te Não. explicar por quê. Porque a próprio município já tem esse mapeamento. Cada município tem um mapeamento, cada juiz, cada juíza, o pessoal do Ministério Público, eles têm esse mapeamento de mulheres que estão com medida protetiva. Então, na realidade, o trabalho é articular, localizar e impedir que se encontrem, tá? Mas o levantamento, na realidade, ele já é feito no próprio município, através do fórum, através das entidades, através da Delegacia da Mulher, que acompanha as medidas protetivas. O problema mais da secretária seria articular com os municípios para, como eu te disse, levar uma mulher para um outro município, afastá-la de um agressor que, por acaso, possa estar junto em função dessa tragédia. E a própria situação lá, né, na delegada Rose, de risco, né, de homens que podem se tornar agressivos em razão da situação com relação às mulheres lá, precisa ter um olhar atento em relação a tudo isso, né? Mas não tem dúvida, porque, vamos dizer, esse momento que o pessoal todo está passando, as mulheres são grandes vítimas, porque os homens não conseguem controlar as suas reações, muitas vezes machistas, muitas vezes agressivas, e numa conversa, alguma palavra que aquela mulher diz, acaba fazendo com que ele tenha uma reação de agressão, e essas mulheres acabam correndo risco. Então, você tem que cuidar, inclusive, desse, como diz a Fabiana, da saúde mental das pessoas, para tentar evitar que estes homens tenham esse comportamento. Apesar de que quem é agressivo, quem já desenvolvia essa situação de agressão, de violência psicológica, né? Ele vai acabar extrapolando e vai acabar fazendo. O que é importante é que as autoridades da região estejam atentas, tá, para tomar atitude com referência a isso. Doutor José Miguel, seu olhar sobre esse nosso tema. Tema complexo. Eu fui advogado dativo do Tribunal do Júri por mais de 10 anos, aqui na região de Santo Amaro, na época que o fórum ficava aqui em Santo Amaro, e agora na Barra Funda. E eu trabalhei por muitos anos defendendo, infelizmente ou felizmente, né, todos têm direito à defesa, vários agressores que culminavam com o óbito ou tentativa de homicídio, né? A doutora Rose esmiuçou o tema com uma profundidade enorme. E eu acho que não dá para se falar sem ter um link com a doutora Fabiana. As pessoas estão doentes. As pessoas, eu não diria, com a pandemia cresceu, com a pandemia se tornou uma situação, eu diria, incontrolável do ponto de vista na agressividade, nas agressões físicas e psicológicas com as mulheres. Esse mapeamento que a doutora Rose colocou, o dos municípios, e sim, ele existe, mas ele não dá conta em função da enorme quantidade de mulheres que são vítimas. E nós temos aí agora, tem municípios, a doutora Rose pode me explicitar até melhor, que a guarda municipal ali, com assistente social, ela faz esse trabalho de mapear e identificar aquelas pessoas que são vítimas das agressões, né? Deixa eu só lhe interromper, doutor José Miguel. Claro, a guarda doutora. municipal tem um trabalho maravilhoso que se chama Patrulha Maria da Penha. O que acontece? A mulher recebe uma medida protetiva e essa medida protetiva, cópia dela, é encaminhada para a Guarda Municipal e a Patrulha Maria da Penha vai fazer visitas nas casas das mulheres que têm a medida protetiva para verificar se está tudo em ordem. Um trabalho fabuloso. Sem dúvida, um trabalho perfeito, mas, infelizmente, tem coibido, sim, mas nós não vamos atingir esse 100%, porque é uma questão cultural, é uma questão estrutural e do machismo que toma conta. São agressões banais, por vezes, são banais essas agressões ridículas, e não adianta realmente, a lei está aí,
né? O governo tem criado aí algumas políticas, como explicitado aqui, mas eu acho que tem muito a fazer ainda, voltando àquela questão do nosso primeiro tema, tentar fazer uma prevenção ainda maior, e as pessoas, olhando a doutora Fabiana com muita propriedade, as pessoas têm que olhar para si, para tentar melhorar como ser humano. A pessoa, independentemente de religião, cada um tem a sua, mas as pessoas se afastaram de Deus, perderam ali aquele relacionamento com Deus e também perderam uma coisa que, infelizmente, a gente vê no nosso cotidiano. Perdeu o amor ao próximo. As pessoas, o respeito, elas elas estão insensíveis. Aí culminam com tudo isso que a gente acaba por ver, né? Luiz Fernando Meyer, o Instituto Cordial atua nessa problemática da violência contra a mulher? E mexe, a gente chega com alguma pauta de pesquisa nesse sentido, mas a gente não tem nada desenvolvido ainda. Uma coisa que eu acho muito importante também de mencionar é que durante a pandemia, como as famílias elas tiveram que ficar muito dentro de casa, o ambiente isolado favoreceu muito o desenvolvimento de muita violência, para além de todo o estresse psíquico que estava rolando ali, mas muita violência que não tinha visibilidade de outras pessoas, de outros atores sociais. E aí uma coisa que eu acho muito, não sei se a delegada Rose pode comentar depois também, e a Fabiana, mas assim, o protocolo brasileiro, ele está para evitar abuso em restaurantes, em espaços públicos, ele foi atualizado, mas ele precisa ainda ser melhorado. Teve uma discussão grande nas últimas semanas aí por conta do protocolo espanhol e o quanto o protocolo espanhol ele foi bem eficaz no caso de um abuso que aconteceu na Espanha. E eu imagino que agora, com a reabertura das cidades e com outros ambientes assim, esse tipo de protocolo no Brasil ele é fundamental, porque às vezes a mulher ela tá dentro de casa, ela fica muito refém ali da situação. Então, em outros ambientes, em espaços públicos, ela consegue às vezes pedir socorro de uma forma sutil, com algum protocolo que consiga garantir a segurança dela, né? Às vezes, inclusive, tendo o agressor sendo o marido, o namorado, o familiar, alguma coisa assim, né? Nesse sentido, Fabiana, para a gente finalizar esse tópico e para o intervalo, essa dificuldade Mauro, posso de só identificação. falar uma coisa que o doutor Luiz Fernando falou? Já temos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o deputado Tiago Auríquio entrou com um projeto muito semelhante ao Não Se Calem, lá da Espanha. E o governador Tarcísio sancionou esse projeto. A única coisa que o governador fez foi que, lá na Espanha, o funcionário que atender esta mulher, ele tem a casa de shows, tem a obrigação de levar essa mulher na delegacia que ela quiser, levá-la para o hospital, enfim, ir com ela para os outros lugares. E o governador Tarcísio vetou esse artigo do projeto do deputado Tiago Auríquio, mas já vai ser mais regulamentada e já está em vigor no estado de São Paulo, e eu acho que vai ser muito útil. Agora, o que é preciso a gente fazer? A gente precisa capacitar os funcionários que trabalham nessas casas, para eles saberem qual é o papel deles, o que é que eles têm que fazer. Porque nós temos aí o X vermelho, que todo mundo fala. Vai na farmácia e mostra o X vermelho. Eu fiz o teste. Eu fui numa farmácia no meu bairro, mostrei lá meu X vermelho. Estava acompanhado do meu marido. Botei. A moça ficou olhando para mim, achando que eu tinha cara de louca. Ela não tinha nem ideia do que era aquilo. Então, você cria, né, o equipamento, você cria, vamos dizer assim, uma forma de ajudar a mulher, mas você não capacita. Sim. Quem é que tem que, no momento que eu for falar, a pessoa que está lá tem que saber o que significa. Então, o que nós precisamos, e vamos trabalhar enquanto Conselho Estadual da Condição Feminina com o governador, é a capacitação dos funcionários desses locais, dessas casas de show, boates, barzinho, enfim, para eles saberem como enfrentar, quando tiver uma situação dessa, de que forma agir. Fabiana, para a gente encerrar esse tópico, isso que a doutora delegada Rose falou é muito importante, porque se as pessoas não reconhecerem as formas que as mulheres têm para poder dar visibilidade ao que está acontecendo,
ninguém vai saber de nada, porque a violência doméstica ela acontece dentro de casa, acontece intramuros, então ninguém fica sabendo. Então, as pessoas têm que ser treinadas, têm que estar conscientes em relação a essas ferramentas que são possíveis, por exemplo, o X vermelho na mão, que alguém na farmácia lá não teve a capacidade de reconhecer, né, Fabiana? Exatamente. Eu acho que não só capacitar os funcionários de ambientes públicos, de restaurantes, farmácias e tal, como os funcionários de condomínios e a população como um todo, né? Eu lembro que na época da pandemia essa era uma preocupação gigantesca que eu tinha. Eu até cheguei a conversar com uma amiga que era da Associação dos Síndicos dos Prédios de São Paulo. Falei, a gente precisa colocar aviso nos elevadores, dizendo, se você ouvir uma briga, interfone, bata na porta. A gente vem de uma cultura onde, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quantas vezes eu ouvi isso na minha infância? E sim, se mete a colher, sim. Se mete a polícia. No meio, sim, se mete a polícia. O que tiver na mão, a gente mete para separar essa briga. Porque isso é muito grave, né? Uma outra conscientização que eu acho que é de suma importância é de que a vítima num relacionamento abusivo, ela está doente, ela está adoecida psiquicamente. E muitas vezes fisicamente também. Quando a gente não tem essa consciência, a gente não consegue desenvolver como sociedade empatia com essa mulher. Quantas vezes as pessoas perguntam, mas o que ela fez para apanhar? Ou, mas ela não sai dessa relação porque ela não quer. Não é porque ela não quer, é porque ela não consegue, porque ela adoeceu. As forças dela vêm sendo minadas de tal maneira que ela não tem forças para sair. E se a gente, como sociedade, isso significa família, amigos, por mais afastados que a gente esteja dessa vítima, porque o relacionamento abusivo ele afasta todas as bases de suporte dessa mulher ao longo dos anos, se a gente não tem essa empatia e esse coração de acolhê-la quantas vezes forem necessárias, porque uma mulher para sair de um relacionamento abusivo, ela demora inúmeras vezes. Ela sai e volta, sai e volta, sai e volta, porque ela gosta de apanhar, porque ela gosta do agressor? Não, porque ela está doente. Então, a gente precisa conscientizar toda a população desse processo, porque senão elas vão continuar vulneráveis. E realmente, na fase da pandemia, foi absurdamente aumentada essa vulnerabilidade, porque elas ficaram presas e não tinham como pedir socorro. Eu, inclusive, questiono um pouco esse X vermelho na mão, do delegado, não sei se você concorda comigo, mas uma mulher, para marcar um X vermelho ao lado do agressor e ele não perceber esse X, é complicado, porque se ele perceber, ele vai tirá-la de lá pelos cabelos. A gente precisa de formas mais discretas e mais rápidas de ação, né? De educação. Mas, Fabiana, se ele, por exemplo, ele verificar esse X, ele vai verificar no local onde ela está mostrando. Aí, você tendo trabalhado e capacitado o funcionário ou a funcionária que está vendo aquilo, imediatamente eles ligam para o 190. E só para ter o conhecimento, hoje nós temos uma lei que obriga os síndicos a denunciarem violência doméstica dentro do condomínio. Eu trabalho na Coab. Nos conjuntos habitacionais da Coab, normalmente se faz uma reunião com todos os síndicos para informá-los, dizer para eles onde é a delegacia mais próxima, onde é que eles têm que telefonar, porque eles também precisam de orientação. Precisam dessa educação. Né? Agora, você imagina nos condomínios top de linha, né? Quanto que acontece? As pessoas não têm noção de quanto que acontece e muita gente não quer se meter. Sim. Mas, nós todos temos que ser mais solidários, porque amanhã pode acontecer com a gente, pode acontecer com alguém da nossa família, e é importante a gente ser solidário. Pessoal, 18 minutos para 13h, eu vou fazer uma parada breve aqui para o nosso intervalo, 17 minutos agora, um pouquinho atrasado aqui com nossa mensagem do nosso apoiador. Golinho de água para cada um, rapidinho a gente volta. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis.
Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta ao programa Gente que Fala pela AltV ao vivo, AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo assunto por aqui. Olha, gente, nos últimos 20 anos houve um crescimento desproporcional no uso de motocicletas no Brasil. A participação das motos na frota de veículos passou de 14,4% para 27,1%. Como reflexo disso tudo, 35,1% das mortes no trânsito no país envolvem motociclistas. Segundo o estudo divulgado pelo Instituto Cordial, a maioria dos acidentes graves ocorre à noite e em vias expressas e arteriais. Outros fatores que contribuem muito para a gravidade dos acidentes são as condições climáticas, o baixo uso do vestuário de proteção e o próprio comportamento de risco dos motociclistas. Luiz Fernando Vilaça Meyer, esse estudo de vocês no Instituto Cordial surpreendeu, trouxe alguma coisa que vocês já não sabiam? Olha, quando a gente coloca os vários fatores de risco, o estudo ele foi buscando colocar esses vários fatores de risco num mesmo quadro, né? Porque normalmente, quando você está conduzindo, está de automóvel, ou você está ali como pedestre nas ruas das cidades brasileiras e você vê os motociclistas, é muito comum se culpar o comportamento do motociclista como a base do motivo pelo qual eles se envolvem em sinistros de trânsito. Só que quando a gente coloca, e esse foi o objetivo da pesquisa, colocar os vários fatores de risco no mesmo quadro, você começa a conseguir pesar e ter um pouco mais de noção de quais são aqueles que você consegue intervir, né? E a gente, então, fez uma organização desses fatores de risco entre fatores relacionados ao motociclista, então, de fato, também ao comportamento dele, mas também ao ambiente e à motocicleta. E olhando aqueles que são transformáveis, aqueles que a gente pode ter algum tipo de intervenção e aqueles que a gente não pode. Por exemplo, eu não consigo mudar o fato de um motociclista ser um homem jovem, que tem uma propensão a um comportamento de maior risco, né? O que eu consigo fazer? Eu consigo trabalhar indiretamente com ele com capacitação, por exemplo, mas eu não consigo mudar o fato dele ser um homem jovem. Quando a gente coloca esses vários fatores de risco no mesmo quadro, algumas políticas públicas começam a aparecer como muito relevantes. E aí, o estudo ele envolveu tanto a parte estatística e de mapeamento dos sinistros na cidade de São Paulo, de Fortaleza e de Campinas, mas também uma mesa redonda, onde a gente trouxe uma série de especialistas e compôs ali várias perspectivas para discutir sobre esse novo contexto, inclusive, dos motociclistas no Brasil, porque a gente passou já vinha passando, né, por um aumento de frota muito significativo ao longo dos últimos 10 anos, e a pandemia mudou a forma como os motociclistas, inclusive, estão inseridos no sistema de mobilidade da cidade, então a gente está num novo momento. Então, com essas várias perspectivas e com os vários fatores de risco ali colocados num quadro, aparece muito a importância dos sistemas seguros. Sistemas seguros é uma abordagem que internacionalmente foi muito difundida pela ONU e foi muito difundida por várias organizações importantes, que preconiza que o sistema de mobilidade tem que ser concebido de forma a reduzir os riscos de morte ou lesão grave em caso de um acidente de trânsito acontecer. Então, não é responsabilidade exclusiva do motociclista, é responsabilidade também do desenho urbano, do asfalto, da sinalização, responsabilidade da fiscalização de velocidade. Velocidade é o principal fator de risco. Se aqui o nosso público for pensar, qual tipo de dispositivo realmente consegue segurar o motociclista para que ele não conduza também em alta velocidade? Não é só a responsabilidade dele que está conduzindo na velocidade correta, ele tem que conduzir na velocidade correta, mas também o sistema de fiscalização e o desenho urbano tem que fazer ele conduzir na velocidade mais adequada. Então, para concluir, a gente tem uma novidade, né? O estudo traz esse quadro que ajuda com que a política seja feita de forma articulada, integrada e muito alinhada, inclusive, com as diretrizes do PENATRANS, que é o Plano Nacional de Enfrentamento às Mortes no Trânsito, que tem essa visão também. Qual é a política que tem que passar pela autoescola, pela motoescola, ou seja, nessa eterna briga entre motoristas e motociclistas? E olha, se você for fazer a autoescola, né, for fazer a motoescola e for ver o que é ensinado ali e o que é de fato existe na rua,
o CFC precisa passar por uma reforma mesmo. Ele estava já tendo discussões em nível federal sobre isso. Ele precisa ser atualizado, ele precisa ser transformado e a capacitação ela precisa ser contínua também. Tem leis que não são aplicadas, então a lei do motofrete ela tem várias coisas ali que precisam ser levadas mais a sério. Então a política muitas vezes ela não só precisa ser elaborada, ela precisa ser de fato colocada em prática. Então tem uma série de transformações que ainda precisam acontecer para que a gente reduza e zere, porque o objetivo tem que ser zerar as mortes no trânsito, não adianta achar que tem um índice razoável, a gente tem que lutar para zerar essas mortes, e esse número vem só se agravando ao longo dos anos. Né? Tem zerar mesmo, porque uma única morte é uma tragédia. Então, pois é, para a não pessoa, é para toda a família, isso. para a sociedade como um todo, com certeza. Sim. 11 minutos para 1h da tarde, o próximo assunto por aqui. O Exército decidiu prorrogar por 20 dias a investigação que apura o que deu errado na defesa do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, durante a invasão de extremistas. O inquérito policial militar tem como alvo oficiais e praças da ativa que atuaram no local naquele dia. O objetivo é esclarecer e apurar as responsabilidades. O futuro presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Francisco Parente Camelo, disse em entrevista que, se houve erros, omissão ou conivência com os invasores, a Corte deve punir os militares. Doutor José Miguel, o que deu de errado naquele dia? Bom, enfim, a gente ainda vai ter que saber, porque tem muita investigação a ser feita aí pela frente, mas vamos então avaliar aqui essa fala do ministro Francisco Camelo, né, que é o futuro presidente do Superior Tribunal Militar. Sua avaliação. As pessoas, Mauro, elas têm um falso entendimento que há um corporativismo nos meios militares. Eu posso aventar, estou há bastante tempo nesta área, eu posso aventar que não existe esse corporativismo. Eu acredito que essas omissões, os erros, ou culpa ou dolo serão devidamente apurados. Eu acho que as Forças Armadas não compactuam com esses deslizes aí. Principalmente, trata-se as Forças Armadas, os meios militares, da hierarquia e da disciplina. Foi quebrado ali uma hierarquia, foi quebrada uma disciplina, houve falhas ali gritantes, falhas principalmente do serviço de informação, ou seja, o serviço de informação é impossível você não detectar uma manifestação daquela magnitude com o serviço de informação que as Forças Armadas e que a própria Polícia Militar do Distrito Federal ela tem. Ou seja, o contingente tem que se avaliar o contingente e até no momento daquela ação o que ocorreu. Sempre lembrando que as Forças Armadas ela tem, o Exército principalmente, que era o responsável naquele domingo, tem o Estatuto dos Militares, né? Tem o regimento disciplinar do Exército, e nós temos um Código Penal militar em vigor que, apurando ali qualquer violação, eles serão devidamente punidos. Vale lembrar também que, além das sanções penais, terão também as sanções disciplinares, ocorrendo aí, inclusive, com perda da graduação ou da patente. Doutor José Miguel, qual é o papel nessas investigações do Ministério Público Militar? Porque muito se fala do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, e o Ministério Público Militar é um órgão não muito falado, mais escondido, com atuação mais discreta. Qual que é o papel? Ele é o fiscal da lei também, ele é o fiscal da aplicação da lei. O Ministério Público Militar ele só existe no âmbito da União, no âmbito federal. Os estados é o próprio Ministério Público Estadual, não tem ali o condão dessa questão militar. E são promotores civis no Ministério Público Militar. Então, com certeza, ele atua nesse inquérito como fiscal da lei, procedendo e requerendo diligências a serem tomadas. 8 minutos para 1h da tarde, perguntas da nossa audiência já por aqui chegando. O doutor José Miguel toca a palavra, eu começo com o senhor, então. É o Jaime, do Jardim Bonfilhori, que pergunta para o senhor, doutor José Miguel. Obrigado, Jaime, aqui pela participação mais uma vez. Sua posição sobre o ministro da Justiça ter federalizado o inquérito do assassinato da Marielle e do seu motorista. A pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilhori, doutor José Miguel. Olha, a minha opinião, eu acredito que essa questão ela é política. Para a gente falar de um inquérito, de um processo, a gente tem que ter acesso
a esses autos e ver o que está errado, sob pena da gente cometer leviandades. E essa não é a nossa intenção aqui, principalmente de um advogado. Eu acho que é questão política, eu acho que a Justiça Estadual ela tem toda a competência para poder determinar a apuração do que ocorreu ali, já fazem um bom tempo. O que se vê neste caso é buscando-se culpados a qualquer preço. Eu não vejo com bons olhos, senão nós vamos criar aí exceções. Pergunta aqui do Luiz Meyer, da Luciana Góes para o Luiz Meyer. Luiz, o projeto Singapura foi um bom projeto, o Singapura foi um bom projeto urbanístico para habitação popular. Para quem não é de São Paulo, o projeto Singapura foi adotado nos anos 90, início dos anos 90, pelo ex-prefeito Paulo Maluf, né? Olha, a gente tem vários programas que foram feitos ao longo dos últimos 80 anos no Brasil e no estado de São Paulo, que espalharam a habitação em vários formatos diferentes. O Singapura, ele teve um ponto positivo de colocar algumas unidades em lugares bons na cidade, em boas posições, mas outros em locais que não eram tão bons assim. E isso ainda é um desafio para as políticas de habitação, elas conseguirem colocar unidades que são de qualidade, que não são unidades feitas simplesmente com reprodução de uma unidade que não faz sentido para uma composição familiar maior, por exemplo, que fica com uma unidade muito pequena, ou coisa assim, e como foi também no programa Minha Casa Minha Vida em brasileiras, de construir unidades muito longe dos centros urbanos, onde não tem infraestrutura urbana, onde você não tem condições de urbanização daquela região. Então, é um desafio ainda colocar unidades, desenvolver unidades em boas localidades e com boa qualidade arquitetônica também. Não é só a questão da localidade, né, Luiz, mas também em relação à própria qualidade dos imóveis, né, a construção dos imóveis e a posterior manutenção desses imóveis pelos moradores também, né? É um desafio ainda de lidar com a questão condominial, inclusive. Se você vê, né, a delegada trabalha também na Coab, a gente tem vários exemplos em São Paulo de várias tentativas de como lidar com a área condominial de conjuntos habitacionais feitos desde a década de 70. E isso ainda também não é uma coisa muito bem pacificada, assim. A gente ainda tem que aprimorar isso, que é exatamente depois que a unidade é entregue, né? Como você cuida daquela unidade. Tem práticas em outros países, inclusive, que a gestão, ela, às vezes, é pública. Inclusive, é como se tivesse um síndico e um zelador que são da própria companhia de habitação popular que lida com aquilo. Então, tem várias práticas que ainda podem ser aprimoradas. E acho que agora, voltando com recurso para habitação popular, a gente volta a poder discutir com política pública e discutir com qualidade sobre isso nos próximos anos, né? Inclusive, o caso ali do litoral, eu acho que traz isso de novo à tona para o debate público, né? Delegada Rose, a Daniela Neves está no Instagram, pergunta se durante o Carnaval há um aumento no número de casos de denúncias de estupro, né? Acho que ela está perguntando no geral, né? Se há um aumento no Carnaval. Não se houve um aumento neste Carnaval, talvez a gente não tenha dados ainda policiais para poder municiar essa resposta, né? Olha, eu não tenho dúvida que há um aumento. O problema é que não há denúncia. Esse é o nosso problema. Muitas mulheres que sofrem essa violência, né, e até um estupro consumado mesmo, acabam por vergonha, ou por não querer que a família saiba, ou não querer que os amigos saibam, ela acaba não contando o que aconteceu, principalmente quando ela sabe que ela não tem o risco de uma gravidez. Então, eu não tenho dúvidas que há um aumento, porque é muita libertinagem, eu vou usar esse termo, que está acontecendo no nosso Carnaval. Você assiste, você fica indignado de ver alguns tipos de comportamento. Então, você imagina naquele encoxamento que tem direto, né, nesses lugares onde uma pessoa está grudada na outra, e o homem com aquela sensação de que se a mulher está ali, ela está à disposição dele, né? Ele não quer saber que ela não pode estar se divertindo. Se ela está ali, está no meio de todo mundo, ele pode desfrutar. Então, infelizmente, existe um aumento, sim, porém, não é denunciado.
Fabiana, a Juliana Rocha está no YouTube e quer saber qual é o primeiro conselho que você dá para as pessoas conseguirem sair desse estado atual, que a gente comentou aqui no programa, né? Mas dessa espécie de piloto automático ou mesmo de uma tristeza coletiva. Eu sempre começo pelo autoconhecimento. A pessoa precisa entrar em contato consigo mesma, entender quais são as suas prioridades, quais são os seus nãos de jeito nenhum, onde estão os limites, se eles estão saudáveis ou não. E a partir daí, traçar planos, né, de futuro e de objetivos e encontrar força para segui-los, né? Mesmo sabendo que ela vai ter que lidar com questões que ela não planejou, né, no meio do caminho. Então, é um trabalho pessoal mesmo. Nem todo mundo tem acesso à psicoterapia, mesmo a gente tendo os CAPs, que são super importantes e estão à disposição da população, nem todo mundo vai em busca, mas ainda que seja através de livros de autoajuda, essa disponibilidade de entender que nós precisamos ser autorresponsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas consequências, pelos nossos caminhos, é a única via de sair disso, né? E de evitar que a gente caia nessas situações. Lembrando que depressão é uma doença, né? Não é uma escolha, nem uma consequência. Exato, não. É uma doença que precisa ser tratada, né? Eu acho que essa também é uma informação importante. Muito bem, minha gente. 1h em ponto, vamos colocar aqui um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, segunda-feira, início de semana. Um agradecimento a vocês todos aqui pela participação, em nome da equipe inteira do programa. Estiveram com a gente hoje a delegada de polícia, Rosmarie Correia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, a psicanalista Fabiana Guntovich, especialista em relacionamentos e comunicação estratégica, Luiz Fernando Vilaça Meyer, arquiteto, urbanista, diretor de operações no Instituto Cordial, e o Dr. José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, professor da pós-graduação em Direito Militar junto à Escola Paulista de Direito. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelas operações, pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h, 1 minuto, a gente volta a se falar a partir do meio-dia, amanhã, ao vivo, aqui pela AltV, também pelas redes sociais. Obrigado a todos, tchau, até amanhã.